Tá, meu irmão. Deus, estou quebrado. A minha vida tomou um rumo muito diferente. Meus vícios, minhas falhas, medos, tudo isso tem me afastado de Ti e eu não consigo consertar. Eu preciso de Ti, Deus. Só Tu podes colocar as coisas no lugar. Só Tu podes me salvar de mim mesmo. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Podes mudar tudo o que quiseres. Remove tudo o que eu não preciso e me atrapalha, para que eu possa viver sem o peso da culpa. Deus, me ajuda a perdoar, a abrir mão do meu orgulho e tirar esse fardo do meu coração. Restaura minha vida, me faz de novo, para que assim eu possa viver os Teus planos para a minha vida. Que eu possa ser vulnerável, estar disposto a viver o processo e que em minha vida possa haver uma completa restauração. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Glória a Deus. Bem-vindos à série Restauração. Boa noite, gente. Continuo me chamando Tércio. A expectativa para esse tempo é preciosa, é grande, é muito especial. Nós estamos orando desde o final do ano por essa série, na grande expectativa do que Deus vai fazer entre nós, pela sua palavra, nas próximas semanas. A série está planejada para 8 semanas e nós queremos convidar você a vivenciar toda a série conosco nesse tempo. Queria convidar você a estudar juntos hoje a história de Paulo, o apóstolo Paulo, e já esclarecendo, ele não mudou o nome na conversão dele, sendo chamado de Saulo antes da conversão e após a conversão, Paulo. Não. Na verdade, esse homem que é conhecido no mundo cristão como apóstolo Paulo, dentro do contexto católico como São Paulo, ele tinha um nome que era judeu, por ele ser da cultura hebraica, e o nome dele então é Saulo. Esse é o nome dele porque ele é um judeu. Mas como Deus o chama para pregar aos gentios, a cultura então gentílica, ele simplesmente usa um outro nome, que é o nome romano de Paulo. Então é apenas isso que aconteceu, porque às vezes a gente ouve coisas do tipo que na conversão dele, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mas não foi isso, foi simplesmente que ele foi na própria conversão chamado para pregar aos gentios, e o nome usado é o nome romano Paulo. Nós vamos olhar para a história dele, nós vamos perceber a restauração e um processo de restauração a partir da conversão de Saulo. E eu quero convidar você a realmente observar que esse processo que ele viveu é o meu processo, é o nosso processo, é o seu processo. É o que Deus tem para todos nós. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos 9. Você também pode acompanhar conosco aqui no Projeção. Atos capítulo 9 é uma leitura um pouco longa, mas eu quero convidar você a fazer essa leitura, porque é uma leitura histórica que vai narrar o momento da conversão desse homem, e é um momento muito precioso na história do cristianismo. É um marco na história do cristianismo a conversão desse homem. E começar essa série de mensagens percebendo
o poder de Deus em transformar a história de uma pessoa como Saulo e fazer dele realmente um apóstolo que Deus usou poderosamente para que o evangelho avançasse e pudesse sair para a cultura gentílica, especialmente na região da Europa, na região de toda a Grécia, Ásia Menor. É realmente absolutamente precioso você poder conhecer essa história. Então, convido você a acompanhar comigo a história da conversão dele e do processo de restauração que esse capítulo aqui já nos apresenta. Vamos ler juntos do versículo 1 ao 31 de Atos capítulo 9. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, aqui já para ajudar na leitura, na compreensão, ele como um judeu, perseguidor da igreja de Cristo Jesus, o termo usado para aqueles que eram discípulos de Jesus é esse termo que aparece no texto, os do caminho. Fale comigo, os do caminho. Os do caminho eram aqueles que confessavam a Jesus e que definitivamente assumiam um compromisso com Cristo, eram batizados. Por exemplo, essas pessoas aqui, hoje, todas que foram batizadas, pela manhã e à noite, nós tivemos aproximadamente 40 batismos nesse dia de hoje, eles seriam chamados naquele tempo os do caminho. Os do caminho, fale comigo, os do caminho. E Saulo, ele era um judeu que odiava os do caminho. Na verdade, estava determinado a matar, a prendê-los. E nesse momento do texto aqui lido, ele sai de Jerusalém, pede cartas às autoridades sacerdotais, ao sumo sacerdote, para que ele pudesse, indo a Damasco, chegar em Damasco e descobrir quais eram os do caminho, para que ele pudesse trazer para Jerusalém e prendê-los. Então, a Bíblia está dizendo aqui que ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E ele chega então em Jerusalém, quer dizer, ele sai de Jerusalém a caminho de Damasco. Agora acontece algo extraordinário nesse caminho e a narrativa vai nos contar. Olha o versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E aqui a gente identifica a voz. Fala comigo, a voz, né? Não é uma voz, é a voz. O próprio Jesus aparece naquele caminho de Damasco e faz a pergunta para ele, né? Saulo, por que você me persegue? Eu não estou entendendo por que esse sentimento contra mim. Só que imagine a cabeça dele, que ele até então não se via perseguindo Jesus. Ele se via perseguindo, na verdade, os do caminho. Então a pergunta, ela é muito genuína. Ele diz: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Observe o milagre que está acontecendo aqui.
O próprio Senhor vai falar com um discípulo dele chamado Ananias, que é de Damasco, que está em Damasco, e diz: olha, preste atenção, eu preciso de você. E vai dar a direção específica para ele. Vá à casa de Judas, na rua tal, endereço tal. Lá você vai chegar e vai encontrar um homem chamado Tarso, ele é chamado Saulo, ele é de Tarso. E esse homem estará orando, e numa visão, olha só, Deus está falando para Ananias que Saulo teria uma visão lá naquela casa, e que naquela visão, um homem chamado Ananias chegaria, imporia as mãos sobre ele, e ele ficaria, novamente ele voltaria a ver. Então algo muito lindo do Espírito Santo trabalhando aqui por amor a um homem que é, até então, preste atenção, um perseguidor dos cristãos, o perseguidor dos do caminho. Então olha o grande amor de Deus por Saulo, preste atenção nisso, como é poderoso. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Ananias, esse homem é meu instrumento escolhido para elevar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias, o que ele fez, gente? Foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha que bonito, né? O coração desse homem, Ananias, que estava com medo, inseguro de que realmente Saulo pudesse matá-lo, porque de fato a fama de Saulo era grande. Ele já chega na casa de Judas e chama Saulo de irmão. Irmão Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Olha só o passo da vida de um discípulo, né? Crê em Jesus, é batizado no Espírito Santo, então ele já foi batizado nas águas. É muito lindo o que acontece aqui. Você percebe que não teve curso de teologia para ele ser batizado, não, ele creu em Jesus e ele foi imediatamente batizado, né? 3 dias depois daquele encontro no caminho de Damasco, ele já é batizado. Saulo passou, o texto diz, que depois ele comeu e recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Observe esse detalhe também, é bastante importante. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Observe um detalhe importante daqui também, que o texto vai dizer que logo que ele se converte, ele fica ali entre os irmãos e imediatamente ele começa a pregar o evangelho em Damasco, ele começa a anunciar sobre Cristo. Aqui vai para todos aqueles que estão aqui, especialmente para os que foram batizados, que às vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, quanto tempo eu preciso para poder pregar, falar sobre Jesus, anunciar? Observa a vida de Paulo. Não é tão logo ele teve um encontro com Cristo, ele começa a conviver com os irmãos, ele já sai em Damasco, ele começa já a compartilhar e anunciar sobre Jesus. Nós temos uma mensagem para partilhar sobre Jesus, e essa mensagem é que ele fez uma obra em mim, ele fez uma obra em você. Comece a contar às pessoas, não demore, fale, leve para a sua casa, leve para a mesa da sua casa e compartilhe. E o texto continua dizendo que, decorridos muitos dias, os judeus então decidiram de comum acordo matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Outro detalhe importante,
a gente já perceber que logo no início da conversão de Saulo, ele começa a pregar a Cristo, e logo a Bíblia vai dizer que ele vai ter discípulos, pessoas que começam a ter a influência espiritual pela vida dele. Então você não precisa ter 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos para ter discípulos de Jesus na sua vida. Você pode, ao se converter, começar a compartilhar sobre Jesus, e logo pessoas crerão em Jesus pela sua vida, e você vai poder influenciá-las. Você vai poder ajudar essas pessoas, elas se tornarão discípulos de Jesus, e você terá o mesmo privilégio de Paulo, de poder, inclusive em circunstâncias adversas, não apenas abençoar os seus discípulos, mas os seus discípulos abençoarem sua vida. E nesse caso aqui, foi o que aconteceu. Diante da perseguição que agora Saulo está sofrendo, são os seus discípulos que decidem cuidar para que ele fuja de Damasco. Numa noite, meia-noite, eles colocam ele dentro de um cesto e descem nas muralhas da cidade para que ele fuja. Então observe que linda essa relação profunda, mas de um homem que já tem discípulos muito cedo na sua jornada com Jesus, não é? Ele já está auxiliando pessoas a crescerem na direção de Cristo, e o texto diz então que ele chega a Jerusalém, e ele tenta reunir-se com os discípulos, mas todos os discípulos lá em Jerusalém tinham medo dele, ficaram com medo, e não acreditavam que fosse realmente verdade que Saulo tivesse se transformado num discípulo de Jesus. Observa isso. Que coisa, né? Então, Barnabé, esse homem, era precioso. Ele levou Saulo aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. Fale comigo aqui, repita comigo, Tarso. É o destino que você está vendo aqui, final dele nesse capítulo. Eles levam para Tarso. E é lá em Tarso, preste atenção, que vai acontecer um processo na vida muito profunda desse homem. E nós vamos ler novamente sobre ele no final dessa mensagem, lá no capítulo 13. Que é quando Barnabé, então, vai a Tarso buscá-lo para levar para a igreja de Antioquia. Barnabé, como um dos pastores ali de Antioquia, vai buscá-lo em Tarso e traz para Tarso, para Antioquia, para a igreja de Antioquia. Sabe quanto tempo leva isso? 14 anos. Então, nós vamos olhar para essa história hoje e nós vamos perceber o movimento de Deus, do avanço da igreja, porque o versículo 31 termina dizendo assim, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja que teme a Deus, ela vai crescer em número, vai avançar, o reino de Deus vai avançar. E é exatamente por isso que nós estamos nos debruçando nessa série que nós chamamos de restauração. Quero parabenizar todos os que foram batizados hoje à noite. Levanta a mão quem foi batizado hoje à noite. Vamos aplaudir esse povo todo, né? Esses discípulos de Jesus, preciosos. Vocês deram mais um passo importante na vida de vocês como discípulos, que é o batismo. E Deus nos coloca, quando nós nos convertemos, naturalmente dentro de um processo de restauração. Somos chamados por Deus para uma jornada que nunca mais vai cessar na nossa vida. Deus vai restaurar cada um de nós, tornar-nos mais parecidos com Jesus. É importante você entender a razão da necessidade da restauração na sua vida. Olha para mim aqui, por favor. Por que sermos restaurados? Qual a razão que eu preciso de restauração, de você precisar de restauração? Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Mas logo no capítulo 3 de Gênesis há um registro onde o pecado entrou no mundo. Através de Adão e Eva o pecado entrou no mundo. E naquele momento do pecado de Adão e de Eva, quando eles escolhem desobedecer a Deus, houve
uma série de fraturas no ser humano. A primeira fratura, ela foi espiritual, na relação de Deus com o homem. O homem foge, se esconde, porque o homem agora passa a viver a partir da sua própria compreensão do mundo, definindo o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado para si. E essa foi a escolha trágica do ser humano, que ao usar o livre-arbítrio, aquilo que Deus deu de mais precioso para nós, decidiu usar para desobedecer o próprio Criador. Nesse processo profundo, há uma quebra da relação, de comunhão do relacionamento entre Deus e os homens, e a Bíblia diz que todos nós estamos, portanto, separados de Deus. E o pecado é que nos separa de Deus. Então, nós precisamos de restauração. Por quê? Porque nós precisamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Mas o pecado trouxe fraturas pessoais, fraturas para a nossa vida. À medida que nós pecamos, nós nos escondemos, nós nos envergonhamos, nós nos culpamos. Então nós entramos numa crise para conosco mesmo, uma fratura no aspecto da autoconfiança, no aspecto emocional. Nós fomos atingidos pelo pecado nas nossas emoções. Nós também passamos por um processo de quebra, de fratura, no que diz respeito, queridos, aos nossos mais diversos relacionamentos. Nossos relacionamentos interpessoais foram afetados, e a Bíblia vai mostrar claramente que logo no capítulo 4 há um assassinato já como consequência do pecado nas relações humanas. Ou seja, Deus precisa restaurar o seu relacionamento com Ele, consigo mesmo e uns com os outros. E por isso que nós estamos voltando a esse tema como igreja. Nós temos uma clareza de uma vocação dada por Deus a esta igreja, no auxílio de pessoas viverem esse processo de restauração. Em 2008, Deus nos deu a graça de conhecer um material, um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, escrito por um pastor, John Burke. Ele é pastor em Austin, nos Estados Unidos. Ele já esteve conosco aqui, pregando entre nós aqui. Esse livro eu recomendo para você, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Nós lemos esse livro, eu e Martinha, depois distribuímos para 90 líderes da igreja em 2008. E nós entendemos que nós precisávamos permitir que o Espírito Santo construísse uma cultura de amor e graça no meio da igreja. É muito comum que as igrejas elas possam tomar uma postura, mesmo sem querer, de juízo, de julgamento, de legalismo sobre a vida das pessoas, não é? Até mesmo se posicionando como se fossem melhores, mas não, e é muito importante você que está aqui como convidado, amigo, entender que todos nós aqui nos percebemos como pecadores, carentes do amor, da graça de Deus, mas que estamos em processo de restauração. Ao percebermos o nosso pecado, corremos para Cristo, Ele nos perdoou e Ele tem trabalhado na nossa história, por isso esse processo ele é contínuo. E desde lá, então, nós colocamos o outdoor na frente do prédio da igreja para dizer isso, para declarar isso. Olha, nós entendemos que somos pessoas imperfeitas e que precisamos de Deus, que precisamos da sua graça, para que Deus possa restaurar as nossas vidas. E aquelas pessoas que estão aqui mais antigas, que já viveram e vivem, fazem parte dessa cultura, sabem que nós temos acolhido todo tipo de gente no nosso meio aqui. Isso tem sido muito lindo. Não é? Eu posso dizer que todos nós que estamos aqui, convertidos, fazemos parte dessa igreja, somos ex alguma coisa. Fala para o teu irmão, você é ex alguma coisa aí, cara. Né? Somos. Não é? Muitos de nós aqui já fomos escravos de muitas coisas. E é tão lindo saber sentar aqui e dizer que nós temos entre nós todo tipo de ex alguma coisa. Não é? Temos ex-prostituta, ex-bandido, ex-ladrão, não é? Temos de tudo aqui dentro. Não é? Ex-orgulhoso, não é? Porque o orgulhoso está presente na vida da gente. Se você não quiser lutar, mas quando você se converte, você entende que o orgulho é uma desgraça. A propósito, o orgulho é o pecado que te faz parecer mais com o diabo. Só para você entender a gravidade do orgulho. E é só na conversão que a gente enxerga o quanto ele me afasta das pessoas que eu amo. O quanto ele tem um poder de destruir a minha vida e de quem está à volta. O orgulho é uma desgraça.
É pelo orgulho que o diabo foi lá e dividiu o céu. 1/3 dos anjos foram expulsos, não é? Juntamente com ele, porque ele queria o lugar de Deus. E a gente, na conversão, vai percebendo essas mazelas. E vai dizendo, Deus pode mudar, pode transformar. E o que nós queremos dizer para você que está aqui, e chegando também de outra igreja, que nós entendemos ao longo da história, desde 2008, que as pessoas podem chegar aqui e virem como elas estão. Esse é o tema de hoje, venha como está, mas submeta-se ao processo da restauração. Mas vem desse jeito. A gente não acredita, como Igreja Batista Monte Serra aqui, que as pessoas têm que mudar para virem para Jesus. Não, elas vêm como estão para Jesus. Né? E, olha, nós já superamos algumas coisas na história dessa igreja aqui, muito legal, porque essa igreja já teve um tempo nela, onde você não podia chegar aqui de bermuda, você não podia chegar de cabelo vermelho, você não podia chegar com um decote grande, porque alguém ia chegar para você, cara, mas você não pode ficar assim não, aí, ó, tá errado isso aí. Eu estou falando isso, mas estou falando isso aí já há 20 anos atrás, tá? Deus já nos libertou há muito tempo disso. E se você está vindo de outra igreja para cá, transicionou para cá, deixa eu te dizer, nós não acreditamos que uma listinha religiosa muda alguém. Fala para isso aí, para quem está... Lista religiosa não transforma ninguém. Sabe por quê? Você pode chegar para uma pessoa e dizer para ela, olha, não vista essa roupa não, porque isso aí não pega bem. E ela não vestir, só que por dentro ela está dizendo, você é um besta, porque para mim não tem nada a ver essa roupa aí. Não é verdade? A lei muda por fora, fala comigo, a lei muda por fora. Mas o poder de Jesus muda por dentro. Nós não acreditamos que lei transforma a vida de pessoas aqui. É? Você dirige o seu carro a 110 por hora, certo ou não? Alguns já podem começar a confessar aí. Né? Mas você, muitas vezes, você não está numa estradona tremenda assim, que você olha assim, qual é a tua vontade? Fala a verdade. Você está assim dizendo, não sei por que essa lei aí, 110, que dava para rodar 140, 150. Você está entendendo? A lei, ela nos submete a um processo, mas ela não muda por dentro. A transformação ela é provocada por algo muito mais poderoso. E é por isso que o Antigo Testamento ela vai trabalhar com a lei e ninguém consegue ser salvo pela lei. Ninguém. Jesus tem que vir no Novo Testamento, cumpre a lei, e aí ele inaugura o tempo da graça. Onde agora você vai ser movido a uma mudança de dentro para fora, constrangido pelo amor dessa graça, pelo amor desse Deus. O convite da restauração é dar as mãos para esse Deus de graça e dizer, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer essa graça, e o que o Senhor quiser fazer e eu precisar de mudança, o Senhor pode operar na minha história. E aí Deus pega o homem, que está lá no meio da prostituição, no meio da pornografia, e o Espírito Santo começa a dizer para ele, cara, isso não combina mais contigo não. Não adianta pastor nenhum falar isso para esse homem. Mas quando o Espírito fala, esse homem olha para ele e diz assim, realmente isso não tem mais nada a ver com a minha vida. Então fala para Deus, me ajuda a ser um novo homem. E Deus vem e opera um milagre na vida dessa pessoa. É aquele que era caloteiro, que não pagava impostos, é aquele empresário que mentia, que enganava, mas quando Jesus entra na vida e começa a trabalhar de dentro para fora, você até tenta, às vezes, fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo fala assim, não é mais assim. Não é a religião não tem poder para isso. Então, querido, o Antigo Testamento, que tinha como base de conduta a lei, ela não consegue gerar isso. Mas Deus vem e inaugura esse processo que é superior, que é a graça por meio de Jesus. E é isso que nós cremos aqui. Nós cremos verdadeiramente que esse processo da graça nos convida para o caminho da restauração e eu não precisarei mais fingir, amém? E é esse o convite de Deus para você que está chegando aqui. É você entrar por esse processo de restauração com integridade, saber que a lei ela tem um poder de produzir, na verdade,
o hipócrita. E a graça, ela tem o poder de produzir um libertino. Agora é o coração que define esses dois caminhos terríveis. Porque, na verdade, o objetivo de Deus é que, pela graça, eu seja constrangido por Deus para responder a essa graça em transformação, em obediência, voluntariamente, por amor a esse Deus de graça. Este é o processo. É verdade que o ser humano tenta manipular para um lado ou para outro, mas Deus é quem vê lá dentro de nós, certo ou não? E o processo, o chamado nosso para esse caminho da restauração é esse aqui, ó. Você está vendo um copo aqui lindo, né? Limpinho, não está limpinho? Está limpinho. Mas preste atenção aqui, ó. Você já percebeu? Uma das palavras mais duras de Jesus foi para os religiosos. Porque ele chega aos religiosos que estavam inclusive acusando do que ele estava fazendo e vai dizer que eles eram sepulcros caiados. Lindos por fora, limpos por fora, mas por dentro estavam cheios de podridão. O processo da obra de Deus na nossa vida é dizer exatamente isso, olha. Nós podemos parecer que somos algo, certo? Mas lá dentro, quem é que vê? Quem é que vê o mais íntimo do meu ser, teste? Dos meus pensamentos? Quem vê, gente? Eu posso parecer algo para Marta, para as minhas filhas, mas tem alguém que conhece e sabe verdadeiramente quem eu sou. As minhas intenções, por detrás das minhas atitudes. O convite para você entrar nesse processo de restauração é para dizer assim, Deus, eu não quero mais parecer que eu sou. Eu quero ser. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não quero parecer uma pessoa íntegra, eu quero ser. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e tenham uma impressão, mas eu sei que eu não sou aquilo. Eu quero verdadeiramente que haja uma mudança tão poderosa que as pessoas vão olhar para mim, o que elas vão ver é a vida de Cristo em mim. Inclusive vão confundir você com Jesus, amém? Vão nos confundir com Cristo, em nome de Jesus. Essa é a nossa expectativa para esse processo em que Deus está falando conosco aqui. Então, se abra para esse processo. Vamos vivê-lo. São 8 semanas que você está sendo convidado a vivenciar conosco e dizer, Senhor, eu vou como eu estou e eu quero me submeter a esse processo divino de restauração. Amém, gente? Vamos voltar então para a história desse homem que se submeteu ao processo de restauração divino. Quando eu coloquei ali divino, é porque ninguém pode restaurar a sua vida. Só Deus, amém? Vamos lá. Esse homem foi capaz de deixar as suas credenciais nobres da cultura, da autoridade no contexto religioso judaico, para se lançar em busca do conhecimento de Cristo Jesus. Observe que todo o processo de restauração, fale comigo, todo o processo de restauração começa por querer conhecer a Cristo. É isso. Esse mesmo homem falando sobre perfeição, capítulo 3 de Filipenses, ele declara o seguinte: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, diz Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Me parece que além de você olhar para Cristo, né, e ter um anseio por conhecê-lo, você precisa tomar a mesma decisão de Saulo aqui. Você precisa dizer o seguinte: Pai, eu vou avançar, eu não vou ficar preso ao passado. Fala para o teu irmão: meu irmão, não fica preso ao passado. Não fica. Né? Vamos avançar. Agora veja bem que importante. Não vamos confundir não ficar preso ao passado com querer negar o passado.
Ficar preso ao passado, que eu estou querendo dizer assim, é não viver a sua vida se culpando pelo passado. Mas a única maneira de você se libertar do passado é encarando com Cristo para que você seja perdoado de toda a culpa, de toda a acusação do inimigo. Nós precisamos lidar com o passado. É quando você lida que você é liberto, amém? Esse é o processo que Deus tem para nós aqui. Então, queridos, olhando para a vida dele, para a história dele, nós vamos ver que o texto nos mostra Paulo no caminho da perseguição. E desse caminho da perseguição, ele sai de Jerusalém, lá perseguindo, e diz, não, agora eu vou para o caminho de Damasco. Ele vai então do caminho da perseguição para o caminho de Damasco e depois ele entra no caminho da restauração. E a primeira parte do texto lido fala daquele que perseguia os do caminho. Onde é que estava Saulo de Tarso? Perseguindo os do caminho. E eu vou dizer que ele estava então num lugar de cegueira espiritual. E era onde Saulo estava. O seu nome, como já disse, judeu, ele era um homem culto, rico, de muita influência entre os judeus, zeloso das tradições e da lei. Ele foi então entregue, ele foi um arrogante e cruel perseguidor dos seguidores de Jesus. Atos 8:3 diz assim, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, ele os encerrava na prisão. O versículo que lemos primeiro diz que ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Então ele dirige-se ao sumo sacerdote, provavelmente Caifás, que referenda a brutalidade de Paulo, obrigando pessoas inocentes a negarem a sua fé sob ameaça de tortura e de morte. O status de Paulo aqui é o de alguém que está no caminho da perseguição, perseguindo os seguidores de Cristo, cego espiritualmente. Queridos, todos nós aqui já estivemos nessa condição, cegos espiritualmente. Talvez não como Saulo perseguindo a ponto de querer prender, torturar cristãos ou tal, mas talvez numa outra medida, falando mal, criticando, sorrindo. Todos nós de alguma maneira já estivemos muito longe do projeto de Deus, sinceramente errados, como Saulo estava, no nosso próprio caminho, e olhando para os cristãos e achando tudo isso uma grande loucura. Paulo parece até mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida, vivendo no vício, longe de Deus, na prostituição, longe do caminho do Senhor, nas suas compulsões, em outras mazelas. Paulo, querido, não possuía o coração muito diferente do nosso. E nesse intuito de acabar com os cristãos é que ele segue para o caminho de Damasco. Agora observe no versículo 3, que na sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, a Bíblia diz que de repente uma luz brilhou ao seu redor, vinda de onde, gente? Do céu. Então do caminho da perseguição, ele entra no caminho de Damasco. Eu vou chamar aqui esse lugar não mais de cegueira espiritual, mas o lugar de transição espiritual. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, querido, por onde Saulo passava com a sua comitiva para perseguir os cristãos, as trevas prevaleciam ainda no coração dele, até que uma luz poderosa se acerca dele. Essa luz vem do céu. Deus aparece glorificado, o próprio Cristo, e o debilita, automaticamente o lança em terra, e o texto diz que caindo em terra, uma luz forte brilha, e ele ouve a voz, a voz, a voz. E essa voz vem com uma pergunta crucial de Jesus, é Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante que Saulo perseguia os cristãos, mas ele agora está entendendo que ele perseguia mesmo o Senhor dos cristãos. Ele perseguia Cristo Jesus, numa atitude de rebeldia contra uma autoridade que não era humana, era uma autoridade celestial. E aqui, querido, no versículo 5, a gente vai ver a chave para o conhecimento, uma pergunta honesta que representa uma possibilidade de mudar de lugar espiritualmente. Paulo faz a pergunta: quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem é que fala? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. E quando você lê o texto,
O mesmo texto da história desse momento, contada por Saulo, lá em Atos capítulo 26, você vai ver que lá aparece uma outra narrativa de Saulo, que ele ouve do Espírito dizendo: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase que ele ouve e que ele narra lá no capítulo 26 de Atos, quer dizer o seguinte: duro é para ti, Saulo, replicar, insurgir-se, resistir contra os ferros pontiagudos, como os bois no arado. Era uma expressão que ele entendia bem, porque os animais que puxavam o arado e eles começavam a se relutar para virar contra o arado, quando isso acontecia, eles eram feridos por ferros pontiagudos, e eles continuavam lutando para se libertar, e aquilo feria mais. E o que Deus está falando para Saulo é o seguinte: Saulo, para de resistir, para de lutar. Ei, eu não sei quem é você, mas deixa eu dizer para você, é possível que muitos de nós aqui desse auditório, que hoje em dia já somos discípulos de Jesus, já lutamos como Saulo contra esse Jesus, resistindo o chamado, nos movendo contrário para escapar dele, tentando sair. E a verdade, quanto mais fizemos isso, mais nos machucamos, mais nos ferimos. Por quê? Porque nós não fomos chamados para viver longe dele e dos seus propósitos, fomos chamados para viver com ele. E o próprio Senhor está falando: Saulo, para com isso, para com isso. Deus estava dizendo literalmente que Paulo estava relutando em seguir um caminho que era um grande projeto de Deus para ele. E ao invés disso, ele estava preferindo se ferir. Mas sabe como é que se deu a abertura para ele entrar nesse processo de restauração? A abertura veio pela pergunta certa. A pergunta é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele responde: Saulo, eu sou Jesus. Eu sou quem você está lutando, é contra mim. Não é contra os do caminho, é contra mim. Porém, perceba que perguntar é um grande passo para a restauração. Quem és tu? Se você está aqui hoje, querido, você não conhece Jesus, comece a perguntar: Senhor, quem é você? Eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és. A pergunta certa não é o que essa religião batista pensa. Essa pergunta não importa. Porque o que importa é o que Jesus é, o que ele pensa para você. Nós não estamos aqui pregando uma religião. Nós, inclusive, precisamos te dizer que apesar de termos uma identidade batista, nós cremos, é uma denominação que tem mais de 120 anos no Brasil, que prega e crê que a palavra de Deus é a autoridade sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que nós não cremos que a religião transforma a vida. Nós acreditamos que, embora o homem tenha criado a religião, a palavra religare, que é proposição para ligar o homem a Deus, a única pessoa que pode ligar o homem a Deus é Jesus. Nós anunciamos ele aqui. Por isso a pergunta é: quem é ele? Quem é Jesus? Porque é para ele que nós vamos dizer assim: eu me submeto a esse processo de restauração. Eu me coloco nas tuas mãos para isso. Saulo, agora cercado por Deus, por seu amor, ele faz a pergunta certa: quem és tu, Senhor? E queridos, Deus, quando nos cerca com esse laço de amor, ele vai sim confrontar a nossa consciência e não vai nos deixar sem a pergunta. E a pergunta é: por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo assim? Por que tanta rejeição, Saulo? Por que tanta resistência a alguém que quer o seu bem? Por que tanta barreira? Por que você está me perseguindo, rejeitando a igreja, perseguindo a palavra? Por que tanta rejeição? E essa pergunta deve nos levar a uma questão interior de tentar entender por quê. E eu posso dizer que talvez uma das respostas naturais é que, infelizmente, no nosso país, nós temos um movimento de muita gente se convertendo a Cristo, ou achando que se converteu, mas cuja vida não tem um caráter transformado que pareça com Cristo. E aí o cara diz: eu sou cristão, mas o cara está dando calote. Eu sou cristão, mas está enganando. E é possível que você tenha conhecido algumas pessoas que se manifestaram como cristãos, mas que não vivem como Cristo. Isso tem te levado a resistir.
Mas deixa eu te dizer, por isso o teu convite é olhar para quem? Para quem? Quem é Jesus? Você tem que padronizar a vida de um discípulo por aquele que é o mestre. E queridos, se nós somos uma igreja, eu quero que você entenda isso. Uma igreja de pessoas imperfeitas, isso significa que nós que estamos aqui, nós não somos perfeitos. Você vai se decepcionar comigo. Mas eu quero que você entenda que todos nós aqui estamos juntos buscando ser transformados por esse Cristo perfeito. Nós te convidamos para um caminho de restauração, onde nós todos admitimos que precisamos dele para sermos transformados. E você é bem-vindo a esse caminho, a esse processo. E é nesse contexto aqui de perseguição, de dúvida, de crítica, de rejeição, de indiferença, de ataque de Saulo, que ele conhece a Cristo. Olha que lindo, que ele conhece a Cristo. Ou seja, você pode chegar com todas as suas críticas, você pode chegar a Cristo com todas as suas dúvidas, você pode chegar com crise com Ele, para Ele, não tem problema nenhum. Mas eu vou te dizer o seguinte, quando Ele se apresentar para você, você vai sentir algo irresistível. Ah, que coisa preciosa. Quando Ele nos visita é algo poderoso. Então veja o processo que Saulo está passando, observe bem. Ele sai de um lugar de cegueira espiritual, ele vai para um lugar de transição espiritual. Mas agora olha o versículo 6. O texto vai dizer que ele tem reações emocionais. Que queres que eu faça? Eu não sei como é que foi o tom desse texto. Eu não sei porque o texto não nos permite ter o tom. Né? Mas eu fico imaginando. Aí sou eu lendo a Bíblia, tá? Sou eu lendo a Bíblia. Eu fico assim, será que ele estava tão quebrado, caído em terra, que queres que eu faça? Será que ele fez assim, quebradinho? Ou será que ele fez assim, que queres que eu faça? Fala logo! Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas pouco importa o tom. O tom só tem interesse para a gente. Para Deus ele viu foi o coração. Ele disse assim, esse homem realmente agora ele se rendeu. Porque aqui o caráter importante não é do tom, é da pergunta. A pergunta aqui era do Saulo, o líder judaico, dizendo para o Senhor, o que queres que eu faça? Queridos, uma das coisas mais profundas no encontro com Cristo é quando a gente se encontra com Ele, a gente se encontra com o Senhor dos Senhores, a gente olha para a gente fica meio que perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir. E agora? E a pergunta mais importante e mais natural é, o que eu faço agora? Jesus, o que eu faço agora? E queridos, essa pergunta vem com uma força muito grande. Porque essa declaração, ela vai revelar impotência, ela vai revelar uma admissão de desconhecer o futuro, de fraqueza, de submissão. Saulo está agora saindo do lugar da transição espiritual, querido, para um encontro de transformação genuína. É isso. É isso. E o Senhor fala, levanta e entra na cidade. Vai lá. Quem já fez aqui o Celebrando a Restauração? Levanta a mão aí, por favor. Celebrando a Restauração. Celebrando a Restauração é um programa que a nossa igreja tem há mais de 15 anos. E esse ano passado, 2024 e 2025, o Celebrando a Restauração, ele ficou na estante, ele está na prateleira, porque nós estamos implementando o Freedom. É uma outra ferramenta de libertação e restauração que nós conhecemos há 2 anos nos Estados Unidos. Implementamos já o Freedom. Estamos agora no 2º ano dele. Vamos implementar. Esse ano a gente vive o Freedom também. A gente pretende voltar com Celebrando a Restauração. Tem uma expectativa de volta, mas não há nenhuma promessa que seja em 2026. Estamos buscando a direção de Deus, porque o que estamos fazendo é estabelecendo o Freedom para então voltar a estabelecer as duas culturas do CR, as duas ferramentas do CR e do Freedom, que todas as duas, ambas, com o Retiro Minha Vida Tem Jeito,
fala de restauração e libertação. Então observe bem que no nosso programa do Celebrando a Restauração, que é um programa de 12 passos e dura 6 meses, o primeiro passo daqueles 12, Saulo dá. Se você observar bem o texto, ele dá o primeiro, o segundo e o terceiro passo. E eu vou ler para você 3 dos 12 passos, porque quando a gente voltar lá na frente você vai entender o que é. Mas o primeiro é admitir minha impotência diante de meus traumas, emoções, comportamentos compulsivos que tornam a minha vida desgovernável, ingovernável. O segundo passo é: você não apenas admite, mas você crê que tem um poder superior a você, capaz de restituir a tua sanidade. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é, então, você diz assim: Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quer, então, agora o Senhor pode mexer na minha história. É quando você decide entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados de Deus e diz assim: Senhor, pode restaurar a minha vida. É esse processo. Saulo está vivendo isso. Nesse momento ele está saindo da cadeira do controle da vida dele, e ele está dizendo: Senhor, eu me submeto ao teu processo de restauração. Eu faço isso. Isso é muito poderoso. Eu quero que você entenda, querido, que então o Senhor fala: então levanta. Qual é a resposta dele? Levanta. Levanta e entra na cidade. E aguarda a instrução, tem um homem lá. Eles vão te levar para uma casa. E, queridos, Deus vai pegar esse homem e colocá-lo nesse processo poderoso. O texto diz, no versículo 7, que haviam outras pessoas que estavam com ele viajando, mas é muito curioso, quando você lê o capítulo 22 de Atos e o capítulo 26, quando repetem essa história da conversão, o próprio Saulo contando essa história, você vê detalhes que não está lá no capítulo 9. Um deles é que no capítulo 23, ou no 26, eu acho que é o 26 mesmo, diz que todos que estavam com ele caíram por terra, não foi só Saulo. O impacto daquele encontro foi poderoso, só que preste atenção, a voz que foi falada e entendida e compreendida, ela até foi ouvida pelos seus soldados, mas não foi compreendido o que falou, só ele entendeu, só ele ouviu. Por quê, querido? Porque o encontro ele é pessoal. Fale comigo, o encontro é pessoal. O encontro é pessoal. Deus vai te visitar pessoalmente. E o curioso, querido, é que os soldados, né, que estavam ali, que não compreendem, me remetem à compreensão também de que muitas vezes quem está à sua volta não vai compreender nada do que está acontecendo contigo. Não vai entender. Vai ver uma mudança na tua história, vai ver que coisas estão acontecendo, mas não entende o que está acontecendo. E está tudo bem, fica tranquilo, teus parentes não vão entender, mas fica tranquilo. Quando chega a hora deles, eles vão entender o que está acontecendo com você. Mas até que aconteça, é contigo que Deus está fazendo. Deus está fazendo essa obra com você. Saulo cai por terra, e quando ele levanta, tenta abrir os olhos, a Bíblia diz que ele não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco, e a Bíblia diz que por 3 dias ele ficou cego, não é? Cego. Querido, e aí nós vamos ver Deus colocando Saulo numa limitação visual, uma cegueira física, numa limitação motora, ele não consegue andar sozinho, ele é guiado pela mão, e numa limitação emocional, 3 dias sem comer e sem beber. Parece que Deus pega Saulo e vai poderosamente derrubar o seu orgulho, toda a sua confiança. E por quê? Porque Deus precisa colocá-lo no lugar certo. Veja bem, ele está vivendo a sua transformação espiritual. E aí o que acontece? Do lugar da cegueira espiritual, ele vai para o lugar da transição espiritual no caminho de Damasco, depois para o lugar da transformação espiritual. Mas aí ele chega, querido, num momento muito importante, que é quando ele entra numa dimensão fundamental para a sua restauração, que é a comunidade de fé e amor. Do caminho solitário que ele estava, ele agora dá lugar ao caminho solidário. Um lugar de amigos espirituais.
Presta atenção aqui, ó. Nós somos família, nós somos corpo de Cristo, nós somos edifício espiritual, nós somos interdependentes. Nós somos, a Bíblia diz, membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Então, a dimensão da restauração, presta atenção, ela não é solitária, ela é solidária. Fala comigo, a restauração não é solitária, é solidária. Ela é vivida em comunidade, queridos. Nós andamos juntos, nós abrimos coração e vida, nós confessamos nossas mazelas. É dessa maneira, Deus nos prepara para esse caminho. Deus nos tira do isolamento. O isolamento, a separação, a solidão são como estufas propícias para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados e lugar onde o diabo age livremente na nossa vida no isolamento. Isso é uma coisa muito séria. Deus, então, ele inventa essa coisa de confissão de pecado, né? Lá em Tiago, capítulo 5, diz: confessa os pecados uns aos outros e oram uns pelos outros, vocês vão ser curados. O que ele está dizendo é para você, é algo tão poderoso. Ele está dizendo assim: cara, sai de trás do arbusto que você se escondeu, né? Quando você pecou e você ficou com vergonha, sai de trás, sai daí, cara, sai daí, não é o teu lugar. Aí você lá atrás do arbusto, sabe o que você faz? Você diz assim: Deus, me perdoa. Eu errei, eu pequei contra ti. Deus, eu não devia ter traído minha esposa. Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não devia... Você confessa tudo para Deus. Sabe o que você recebe? Imediatamente perdão dos pecados. A Bíblia diz isso. Se você confessar os seus pecados para Deus, você é perdoado imediatamente de toda injustiça. Mas tem um detalhe que você precisa aprender aqui. Você é perdoado, mas a cura só acontece quando você abre a sua boca e confessa para uma outra pessoa. E essa outra pessoa não é qualquer um. A Bíblia diz, para uma pessoa que tem fé, que Jesus é capaz de perdoar você e curar a tua vida. E essa pessoa que ouve a confissão do pecado, ele impõe as mãos sobre você, ou não, ele ora com você, pega nas suas mãos e diz: Senhor, agora liberta de toda culpa, de toda vergonha, de toda maldição, de toda mentira de Satanás, de toda acusação essa pessoa, porque o Senhor perdoou os pecados dele, e agora essa pessoa vai andar de olhos erguidos, ela não tem mais culpa, acusação, ela está livre. Deus inventou isso para viver em família. Então fala para o teu irmão, a nossa restauração, falei, a nossa restauração passa por nós. Passa por você. Passa por mim. Não vai ser solitário, não. Esse é o papel do amigo espiritual. E o texto mostra isso. Você não acha que Deus podia ter curado Saulo sozinho? Mas Deus vai e fala com Ananias lá em Damasco, falando: Ananias, vai na rua, casa de José, na rua direita, papai. E porque ele está orando lá, e vai chegar você lá, um discípulo Ananias, e quando você chegar lá, você vai impor as mãos nele e ele vai voltar a ver. Deus usa o corpo para curar. Não é assim no teu corpo, fisiologicamente, não é assim que acontece? Quando você tem uma ferida, todo o corpo trabalha para curar aquela ferida, é ou não é, querido? Espiritualmente é a mesma coisa. Se você tiver um problema na mão e decidir o seguinte: vou amputar a mão para eu tratar a sua mão, o que vai acontecer com a mão? Acabou. Porque a vida da mão, ela passa pelo corpo inteiro. Você não pode pensar que vai ser curado escondendo as tuas mazelas só para si. Porque a vida da cura passa pelo corpo de Cristo. E você precisa deixar, confessar, dizer: meu irmão, eu estou numa guerra, eu vivo uma luta, uma batalha, eu penso nisso. A mulherada, então, confessa, mulherada, tudo o que você pensa, por amor de Deus. Confessa. Esses dias foi linda, a Martinha estava umas guerras na mente dela lá, e eu percebi no olhar da minha esposa. Minha esposa amada vem de uma cultura que ninguém confessa nada. A cultura da família da Martinha é assim, a cultura europeia. Eu já sou nordestino arretado. Eu já tenho que dizer: não precisa disso não. Eu já falo. Tu tem que falar assim: teste menos. A Martinha já não é assim.
Ou melhor, não era. Porque quando Cristo entrou na vida dela, ela começou a entender que a cura dela passava por ela denunciar também. Então ela me procurou e falou assim, eu estou com umas guerras na minha mente, eu preciso falar. Quando ela começou a botar para fora, falou, ô troço feio que tu está falando. Eram os pensamentos que o inimigo estava botando na mente dela, em relação aos desafios que Deus está dando para ela. Tá? Eram coisas assim, bem mesmo do inimigo. Então, quando ela orou, nós repreendemos, nós identificamos que aquilo de onde vinha aqueles pensamentos. Mulherada, vocês têm uma capacidade de pensar muitas coisas. Muitas lindas, mas outras que são horríveis. Denuncia para você ser curada dessas mentiras aí. Não. Quando ela me falou, esses dias a gente pensando sobre nossas filhas que estão um mês fora, quando ela começou a me falar tudo que ela já pensou esse mês sobre as filhas que estão fora, eu falei, meu Deus, eu não pensei em nada disso, para mim elas estão de boa lá. Mas a mãe imagina 1000 coisas quando o filho está longe. Confessa esses negócios, mulherada, se liberta desses maus pensamentos. Partilha, que aí vai vir alguém dizer assim, não, isso aí não vem de Deus, não. Vai te colocar de frente com a verdade, porque a Bíblia diz que conhecereis e ela te liberta. Não fica batalhando com tuas guerras mentirosas da mente, não. Nem você que pecou, que tem um monte de acusação do inimigo. Denuncia, que você vai ver que a palavra diz que tudo isso é mentira, porque o sangue de Jesus já te purificou. Esse é o papel do amigo espiritual. E aí, como se não bastasse, presta atenção, daquela cura dele, a Bíblia diz que ele vai para o meio da comunidade mesmo. Ele começa a frequentar então a igreja. Aonde? Na casa. Fala comigo, na casa. E ele começa a conviver na casa. Esse é o papel da célula, de um ambiente de mais pessoas. O seu crescimento espiritual não vai acontecer por um discípulo só não, amado. É por uma comunidade de fé. Por 10, 12, 15, é por um corpo que vai operar, mas uma célula é um desses ambientes, onde você tem 10, 12, hoje um dos nossos da célula estava aqui, e ele teve ele passou mal, e a pressão dele subiu arterial muito, e no final ele saiu, mas sabe o que aconteceu hoje à tarde? O corpo de Cristo se movimentou na direção dele. Como é que você está? Está tudo bem? Podemos ir aí? Tal. Graças a Deus ele está bem, tinha descansado, foi um pico, uma coisa estranha, foi ao médico, papá. Mas assim, como a família vem para cuidar. Mas se ele tivesse silêncio aqui, não falasse para ninguém, ninguém ligaria para ele. Você está entendendo a importância de você poder trazer a luz? Porque Deus quer usar a família para a tua restauração, seja ela física, emocional, espiritual, seja qual for. A Bíblia diz que depois de comer ele recuperou as forças, e ele passou vários dias com os discípulos que estavam em Damasco. A bênção dessa comunhão, o papel dessa igreja. Mas aí eu quero que você entenda o que está acontecendo na história desse homem. Ele tem que sair de Jerusalém, você entendeu? Vai para Tarso. O perseguidor e algoz dos discípulos agora é amado e servido pela comunidade de fé. Aqueles a quem Paulo perseguia, agora são os que servem numa prova da cultura, da aceitação, do perdão e da graça. A cultura do reino, a cultura da igreja. E eu quero terminar olhando então para o lugar dele na missão espiritual. Passaram-se 14 anos, até que ele bem tranquilo estava lá em Tarso, embora estivesse trabalhando, servindo. A Bíblia diz que Barnabé vai até lá buscá-lo, e ele vem para Antioquia. E lá em Antioquia ele serve naquela igreja por 1 ano, ensinando, ele tinha o dom de mestre, ensinando. E é naquele contexto de servir na igreja de Antioquia, preste atenção, que a Bíblia diz que um dia eles estavam orando e o Espírito Santo disse para ele: separa para mim a Saulo e a Barnabé. É quando aquela palavra profética que Deus tinha dito, ele é escolhido meu, eu vou usá-lo para levar aos gentios e anunciar a Cristo, está se cumprindo de fato. Agora perceba que Deus vai chamar esse homem
para que ele entre de fato naquele projeto maior que era o ministério apostólico dele entre os gentios, só depois de 14 anos. E aí eu tenho duas coisas para dizer aqui, preste atenção. Primeira delas, que Deus não chama desocupado. Fala para o teu irmão assim, Deus não vai chamar desocupado não. Você tem que estar lá em Tarso trabalhando, lá em Antioquia servindo. Aí o Espírito vai dizer assim, separa agora esse homem que ele chegou o momento dele. Você não pode ficar esperando Deus revelar, preste atenção, qual é o teu macro projeto espiritual para mim, porque você já tem um, é o teu ministério de fazer discípulos. Amém? Todos nós, fala para o teu irmão aí, teu ministério prioritário é fazer discípulo. É esse. Só que fala para ele assim, o ambiente prioritário é a tua família. Começa na tua família. Mas veja bem, para cada um de nós há algo especial de Deus. E no caso de Saulo, Deus tinha um ministério apostólico para ele. E é lá servindo que Deus separa. Então, esse é o papel da igreja. É quando então, a Bíblia diz que a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, e eles estavam servindo ao Senhor. Então, enquanto eles oravam, o Espírito separou a Saulo e a Barnabé. Ele encontra o lugar dele na missão espiritual. O processo da restauração, preste atenção, não pode ser boicotado pela pressa e pelo orgulho humano que busca o privilégio, o título, o ministério, sem se dar conta de que o processo de restauração é necessário e precisa de tempo para amadurecer. Mas também, eu não posso ficar parado, porque Deus vai me separar dentro do contexto do serviço. Então eu quero lembrar para você o processo de restauração de Paulo para a gente terminar. Vamos falar juntos? Onde ele estava antes de Cristo? No lugar de cegueira espiritual. Fale comigo, no lugar de cegueira espiritual. Todos nós estivemos lá. No lugar de transição espiritual, no caminho de Damasco, aquele é o lugar, quando Deus o joga em terra, o lugar de uma transição que vai acontecer na vida dele. Mas aí ele é levado para a casa de Judas. E lá, quando Ananias chega, depois de 3 dias, impõe as mãos sobre ele, volta a visão, ele é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz. E ali começa, querido, o processo onde Deus o leva a um lugar de transformação. Como se não bastasse, Deus diz, agora você vai ter amigos espirituais. E depois Deus diz, você tem um lugar no meu reino. Eu tenho uma obra para fazer com a tua vida. É o que Deus tem para todos nós aqui. Esse é o processo de Deus para mim e para você. Eu quero terminar orando, convidando você a uma resolução. Eu quero convidar você hoje para essa resolução. Essa resolução é, Deus, eu resolvo no meu coração me apresentar a Ti. Como eu estou. Eu vou como eu estou. Do jeito que eu estou hoje, agora. Como eu estou me sentindo. Talvez até merecedor. Não importa. Eu vou como estou e eu quero me submeter voluntariamente ao Teu processo. Ele é divino. Um processo Teu na minha vida de restauração. Se você quer isso, se você deseja isso, eu quero que você fique em pé onde você está, dizendo, Deus, eis-me aqui, eu quero isso. Eis-me aqui, eu quero. Pode levantar, querido. Como eu já disse, restauração é o último dia da tua vida, né? Então não acho que, e aí, vão olhar meio feio para mim. Não, você tem que admitir que precisa. Eu preciso. Eu tenho dito para Deus, disse, Senhor, me transforma. Minha esposa viu, a gente saiu 9 dias para um retiro espiritual. Agora, o objetivo era eu organizar uma pregação no formato de livro, mas a Marta viu. Eu não sei quantas vezes eu chorei nesses 9 dias. Quebrantado, olhando para mim, dizendo, Senhor, eu percebo que tem tanta coisa para o Senhor restaurar em mim. Tanta coisa. Eu me submeto ao processo de restauração. Que Ele continue me transformando à imagem do Filho Jesus. Amém? Você deseja isso? Eu quero orar com você hoje. Nós vamos cantar uma música que ela fala, eu me rendo. E à medida que nós cantamos essa música, eu quero que você aí mesmo onde está, ou
Você pode se mover também para cá, a gente pode ficar mais perto aqui, mais junto, a gente vai dizer: Deus, eu me rendo. Eu quero conhecer-te mais, eu quero que o Senhor possa fazer algo poderoso, transformador em mim. Porque eu quero, Senhor, me apresentar. Eu venho como eu estou, mas eu me submeto ao teu processo de restauração. Diz para ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Para tudo entregar. Se você desejar, sai do teu lugar, vem aqui, ajoelha aqui na frente, se posiciona aqui espiritualmente com a gente. Leva-me perto de ti. Pode vir, passa do corredor, vem aqui para as pessoas chegarem. Diga: Pai, eu quero, eu me submeto a esse processo. Anseio por ti. Eu me rendo. Nós nos rendemos, Pai, nós nos rendemos diante de ti, Pai. Nós nos rendemos, Pai. Pai, nós nos rendemos. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Deus, esse é o nosso desejo, Pai. Eu me rendo Conhecer-te mais, Senhor. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu quero orar hoje aqui com pessoas que querem entregar suas vidas a Cristo Jesus. Talvez você chegou aqui hoje como amigo, como convidado, e você hoje quer ter o mesmo encontro que Saulo teve naquele caminho de Damasco. É possível que você tenha, durante toda esta celebração, logo no início, durante os batismos, durante as canções, durante esta mensagem, ouvido a voz de Deus falando a você, assim como Saulo, como você é escolhido por Ele, como você foi escolhido por Ele para um propósito. E você nem consegue discernir muito bem isso, mas você sente algo no seu coração. Eu quero te dizer que isso não é uma voz humana, é a voz de Deus falando contigo. E se você está aqui sentindo, percebendo algo espiritual, eu quero te convidar a fazer uma oração, convidando Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador, assim como Saulo, naquele caminho. E hoje você vai ser batizado com o Espírito Santo como Saulo foi. E hoje vai começar uma obra dele na sua história de restauração, como na história de Saulo, como na minha história, como na história de muitas pessoas aqui. Então eu queria que nós pudéssemos fechar os olhos agora. Talvez algumas dessas pessoas estejam aqui à frente já, talvez você esteja sentado aí, mas se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, mas faça de coração. Você vai orar a Deus comigo agora. Nós vamos falar com Ele. Diga assim: Deus querido, eu agradeço pelo teu grande amor por mim. E hoje, neste caminho que eu estou, neste lugar espiritual onde eu estou,
Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero convidá-lo para um relacionamento de amor. E eu quero, Deus, admitir que eu não sou capaz de dirigir a minha vida, de lidar com os meus pecados, com os meus problemas, meus traumas, minhas feridas, minhas angústias, minhas vergonhas, minhas culpas. Diga para Ele isso. Deus, eu não sou capaz, eu me admito hoje aqui, impotente, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu te convido hoje, para vir habitar no meu coração, para ser definitivamente o meu Senhor e o meu Salvador. Vem me batizar hoje com a presença do Teu Espírito, e a partir de hoje, habitar no meu coração, e que eu possa, Senhor, viver os sonhos e planos, e os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu oro assim com fé, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Quantas pessoas aqui neste lugar, ou aqui na frente, ou que estão aí em pé, fizeram essa oração pela primeira vez? Por favor, faz um sinal bem alto com a sua mão. Amém, amém, amém. Várias pessoas, glória a Deus. Eu quero convidar vocês a virem aqui à frente. Por favor, podem vir aqui. Eu quero cumprimentar vocês, eu quero dar um abraço em vocês. Peça licença e venham aqui. Nós vamos continuar cantando essa música. Fiquem aqui, vocês que estão aqui à frente. Fiquem aqui, gente. Fiquem aqui, por favor, todos vocês fiquem aqui. Podem ficar aqui. Nós vamos orar com vocês aí. Isso, venham aqui. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, querida. Parabéns pelo seu batismo hoje, viu? Parabéns. Glória a Deus. Douglas. Bem-vindo à família espiritual. Oh, que especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, pode vir. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como venda sobrenatural, faz teu querer. Fiquem aqui. Igreja, estende a mão na direção dessas pessoas aqui. Olha, vocês todos que pela primeira vez fizeram essa oração, eu queria que vocês pudessem saber que além da família biológica que ama vocês, vocês hoje estão ganhando amigos espirituais também. E todos esses amigos de vocês são muitos. Hoje à noite tem só uma parte. Eu queria que vocês olhassem para eles ali. Todos eles com as mãos estendidas para vocês. Olha lá, ó. Olha os amigos espirituais de vocês ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Bem-vindos à família espiritual. Nós temos um grupo de pessoas ali, ó, esperando vocês. Vou pedir que os familiares vão juntos também, para orarem com vocês, entregarem um presente para vocês. Vão lá, por favor, vão juntos lá. Bendito seja o nome de Jesus. Vento de poder, declara isso aí, vamos lá. Vento de
Queridos, nós queremos deixar um desafio para a igreja aqui. Senta um pouquinho, por favor. 5 desafios para você. Primeiro, que você possa vivenciar as mensagens dessa série. Serão 8. Não perca nenhuma delas. É possível que nesse mês de fevereiro aí alguns de nós estejamos viajando, férias e tal. Depois, durante a semana, volta lá e assiste a mensagem. Serão 8 mensagens. Segundo, comece a orar pedindo a Deus que esse ano te dê mais amigos espirituais. Eu vou lembrar para você o que é um amigo espiritual. Olha aqui para mim. Vou lembrar para você o que é um amigo espiritual. Um amigo espiritual é aquele, Sandro, vem cá, por favor. Amigo espiritual são aqueles que vão dizer assim: Sandro, eu quero e preciso ser restaurado à imagem de Jesus. Quero ser transformado, quero me parecer mais com Ele. Você me ajuda? Você quer também? O que é que você quer? Amém. Está dizendo: eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus por toda a minha vida. Pega aqui na minha mão. Nós vamos orar por isso. Você ora com seu amigo por isso. E você faz uma aliança com ele. Você vai dizer: nós vamos crescer juntos. E não importa o que for, ele vai poder chegar para mim e dizer: Tércio, aquela postura tua não está combinando com Jesus. Porque eu estou dando para ele autoridade espiritual na minha vida. Porque eu quero ser transformado como homem. E eu, quando fizer isso com ele, ele pode ficar bravinho, bicudo comigo, tem problema. Eu vou lembra da nossa aliança. Ninguém está fiscalizando o outro. A gente só está dando as mãos para Jesus, para que Ele nos transforme. Amém? Temos essa aliança, Sandro. Procura, pede a Deus esses amigos esse ano. Amém? Homens e mulheres. E cresçamos juntos. Mas lembra que nós precisamos de uma família maior, que a igreja é uma família. Conecte-se a uma célula. Você precisa estar dentro de uma casa com pessoas. Nosso objetivo esse ano, nós temos 130 casas abertas, é chegar a 300 até 31 de dezembro. Nós temos o Lidere, que é o nosso programa de preparação para você abrir uma casa. Nós estamos com mais ou menos 1.800 pessoas hoje dentro das casas, dentro dessas 130 casas. Mas nós estamos orando para que até o final do ano nós estejamos com 3.000 pessoas dentro das casas. 300 casas, uma média de 10 pessoas. Por quê? Porque lá nós vamos viver o nosso processo de restauração juntos. Amém? Procure, pergunte, liga aqui, nós temos células para você. Nós queremos te convidar a vivenciar o Freedom, que vai acontecer a partir de março. Especialmente todos aqueles que estão liderando as células são prioridade. Mas nós vamos estar trabalhando para alcançar um grande número pelo Freedom já. E você é convidado. E por último, continue ou comece o seu processo divino de restauração pela verdade e pela vulnerabilidade. A verdade pode dizer suas batalhas. E nós vamos fazer um compromisso com a igreja aqui, tá? Você não vai julgar e nem acusar as pessoas que vão ser sinceras. Mas você vai dizer para ele assim: eu também estou no meu processo, vamos nos ajudar juntos a crescer com Jesus. E você conta para ele também a tua área de vulnerabilidade, abre o coração, porque a vulnerabilidade aproxima pessoas e nos dá segurança para a gente ser transformado juntos. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu e o Martinho viajamos para a Convenção Batista Brasileira. Orem por nós, a gente tem uma parte pequena lá, mas temos uma ministração sobre revitalização e crescimento de igreja. E de lá eu e Martinho saímos 9 dias com a Laila Radaz, de férias. Mas a equipe toda vai continuar, a série está programada desde final do ano passado. E Deus tem muita coisa para falar conosco. Amamos vocês. Deus abençoe.